Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso, que é quem está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à carta 7, estamos na quarta parte desta carta. E se você não é inscrito e gosta de temas sobre espiritualidade, autoconhecimento, curiosidades desse mundo místico e espiritual, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver conteúdo novo. E também já deixa o seu like nesse vídeo, que isso ajuda demais o canal a crescer. Então, vamos começar? Pode-se dizer que as condições de sucesso ou de disfuncionamento familiar surgem puramente das características inatas de seus membros e do modo como eles se comportam em seus papéis diariamente. É perfeitamente verdadeiro que a vida familiar é produto das características e da atuação de cada um. Porém, quero que você também reflita sobre a família disfuncional que se rompe, a convivência e a coabitação sexual que chegam ao fim, os pais que se separam e começam vidas totalmente novas porque eles conseguiram livrar-se da consciência insalubre e crítica que absorviam durante o ato sexual. Se forem fortes o bastante para fazer isso, cada parceiro descobre um novo eu, entre aspas, constrói um novo ambiente e reencontra um novo sucesso. Entretanto, aqueles parceiros que vivem um verdadeiro amor recíproco, que consideram juntos as necessidades um do outro, dando e recebendo de maneira equilibrada, oferecendo apoio emocional quando necessário, ou um amoroso conselho, não advertência, quando o outro pede, verão que a família está unida pela absorção mútua das energias de consciência dinâmicas. À luz dos parágrafos anteriores, pode-se agora entender que nunca deve haver um sentimento de queixa, hostilidade oculta, desprezo ou difamação antes do ato sexual. Tais sentimentos devem estar plenamente resolvidos antes que se retome o sexo. Em uma relação onde a discussão e a liberdade de expressão são aceitos como normais, cada parceiro deveria resistir ao ato de amor sexual até que se tenha construído uma poderosa força conjunta de amor sensível e que a consciência de ambos esteja em um estado de puro equilíbrio. Com referência ao estupro, esse é o mais hediondo ato contra o outro e atrairá para o praticante a sua própria e justa consequência em algum momento no futuro. Esse ato procede de uma consciência egóica especialmente corrompida e distorcida. As frequências vibratórias de consciência de tais pessoas são tão baixas e pesadas que são autodestrutivas. No passado, sermões eram continuamente pregados à sociedade. Nos países do Ocidente, os 10 mandamentos eram corretamente apresentados como sendo as verdadeiras bases de uma cultura humanizada e civilizada, ensinando o autocontrole, o que foi facilmente aceito em todas as religiões do mundo. Hoje, ao fortalecer-se a consciência egóica, devido à influência da indústria do entretenimento e os meios de comunicação, são os desejos egóicos que estão no comando. É preciso que você também compreenda e aceite que as energias de consciência são energias tão reais e ativas quanto as energias de calor e som. Assim como as ondas sonoras podem penetrar certas substâncias, as energias de consciência de uma pessoa infectam como um vírus as energias de consciência de outra mente
com suas próprias tendências brutais. Essas energias não são expressas exatamente do mesmo que o estuprador, mas tenha certeza de que as energias de consciência transmitidas implantam uma nova ideia ou sentimento em um ser inocente. Os seus cientistas não estão prontos para acreditar em telepatia, mas telepatia é um fato da vida. Ainda que a atividade de uma consciência embrutecida possa estar tão centrada em si mesma que não reconheça que novos impulsos tenham se originado na mente de outra pessoa. Não falarei mais sobre isso, exceto para advertir aqueles que têm altos postos na igreja, na lei e no governo, e que não cumprem com suas responsabilidades para com as pessoas nestes tempos críticos. Eles acabarão por perceber a enormidade de sua falta de comportamento moral ao exercerem seus deveres terrenos. Eles sentirão recair sobre suas próprias vidas a marca das vidas daqueles que foram prejudicados e destruídos por causa de sua negligência moral. Toda, tudo maiúsculo, ação tem repercussões semelhantes. Talvez agora você compreenda por que a tendência sexual atual está causando as mais terríveis condições no mundo inteiro. Para que você entenda plenamente aquilo que estou dizendo, quero que você se esforce para visualizar e compreender, tudo maiúsculo, que a natureza da divina consciência do equilíbrio universal é um poder sem limites, pois o equilíbrio, a harmonia, surge do controle mútuo entre os impulsos universais de masculino e feminino, inteligência e amor, a vontade de expressar e a vontade de permanecer em aceitação, o anseio de estar ativo e de refrear-se e manter o status quo com a finalidade de formar vínculos e estabilidade. Estes primitivos impulsos, tudo maiúsculo do ser, como expliquei na quarta 4, são a realidade, entre aspas, que dá vida, forma, estrutura e existência a todas as coisas visíveis. Essa dimensão é um estado de beleza, alegria, harmonia, êxtase sublime, reverência, inteligência e amor. Isso é tudo que a Terra pode demonstrar, mas em uma escala muito além de sua mais distante concepção. Tente abrir a sua consciência para o significado dos parágrafos anteriores. O fato de compreender e internalizar o significado mudará toda a perspectiva de suas origens divinas e da existência em si mesma. Nos parágrafos acima, descrevi para você a natureza e a essência da vida, tudo maiúsculo, que entra em ação no espermatozoide e no óvulo quando eles se unem para dar forma a uma criança. Essa é a sua verdade, sua realidade, sua alma, psique, o estado mais profundo de seu ser. Instintivamente você é consciente disso. O bebê é a encarnação da alegria, a alegria que ele expressa enquanto desenvolve a consciência de suas relações e seu ambiente surge do profundo manancial da vida, tudo maiúsculo, divina que o formou célula por célula, segundo as instruções genéticas até a sua forma atual. Qual é a diferença entre a alma e a psique? Explicarei agora a verdadeira diferença, ainda que os psicólogos terrenos possam contestar. A alma é a chama divina, entre aspas, uma metáfora usada para descrever a essência da vida divina, que é absorvida pelo ser individual no momento da concepção. A força vital, tudo maiúsculo, adquire uma forma pessoal e libera a energia da força elétrica de atividade, entre aspas, tudo isso, e os impulsos magnéticos de ligação-rejeição, entre aspas.
para empreender o trabalho complexo de construção do corpo. Portanto, você tem no núcleo do seu ser, sua alma, a realidade divina. E essa é inteligência divina barra amor divino, que é o poderoso impulso divino para criar, crescer, alimentar, nutrir, sanar, proteger, satisfazer toda necessidade em um sistema de perfeita lei e ordem. Isso tudo está em negrito. Essa é a realidade que é a sua alma. Portanto, quando você tiver superado os impulsos do ego e convidado a alma, tudo maiúsculo, a manter o domínio de seus pensamentos e sentimentos, você será instigado a expressar todos os impulsos divinos acima descritos. Você será tomado por um desejo de promover unicamente o bem supremo de todos os seres vivos e do universo em si. Você terá se tornado um verdadeiro mensageiro da consciência divina, expressando tuas qualidades do ser. Até o momento da reunificação da alma com a consciência divina, a psique ocupa os recantos mais profundos de sua consciência humana e extrai sua consciência de sua alma. Este é um instinto oculto em você que sabe distinguir o certo do errado. O ego também é formado no momento da concepção. Enquanto a criança se desenvolve, o ego começa a se fazer sentir. Ele é a base de sua personalidade humana, que dá a você a individualidade. É a energia da sua consciência humana. É o que o torna único e diferente de todos os demais. Com a finalidade de conservar a sua individualidade, o ego deve protegê-lo dos ataques exteriores de qualquer tipo e dar a você o que necessita para prosperar, florescer, crescer e ser feliz. Isso é divinamente ordenado e não deve ser tratado com desprezo. O ego constitui um núcleo de primeira importância, entre aspas, e muito necessário de consciência de criação, desenvolvimento e crescimento. O ego é governado exclusivamente pela corrente elétrica da consciência de atividade, um impulso de movimento contínuo, entre aspas, aparente em todos os seres vivos, inclusive nas plantas, que giram e desdobram as suas folhas para captar o sol da melhor maneira possível. Esse é um movimento concebido no campo elétrico de atividade contínua e no campo emocional de ligação, desejo, isso entre aspas, na consciência da planta, que permite que ela cresça e desfrute do calor do sol. O ego em todo ser vivo é unicamente o assento da consciência terrena, entre aspas. Ele de maneira nenhuma se assemelha à realidade divina que constitui a alma. O impulso egóico pertence unicamente à dimensão terrena e está voltado exclusivamente para conseguir o que quer, para fazer a entidade individual feliz, protegê-la dos ataques e assegurar a sua sobrevivência. Ele pisoteará outras entidades ou espécies para alcançar os seus propósitos. Essa força egóica está ativa em todos os seres vivos, desde a minúscula ameba até o rei mais poderoso. O impulso do ego poderia ser chamado de protetor e ditador do universo vivo. É nesse ponto que a maioria das pessoas do mundo, na atualidade, se confunde ao contemplar a possibilidade da existência de um Deus, entre aspas. Elas analisam as atividades de diversas espécies, impulsionadas por consciências egóicas, uma alimentando-se da outra para sua subsistência, e decidem que essa selvageria, entre aspas, deve ser trabalho do Criador. Como então o Criador pode ser um Deus de amor, entre aspas? Esse é um dos mal entendidos e crenças que eu gostaria de desfazer.
É meu propósito que todo mundo compreenda que o universo inteiro tem em seu núcleo de base e fundamento de todas as coisas a força vital divina, que inspira e respira através de toda a criação. Ela é o equilíbrio oculto, porém poderoso, do qual todas as coisas extraíram o seu ser, forma e estrutura. Ela é o espaço, entre aspas, dos cientistas, na qual é conduzido o movimento e a ligação das partículas elétricas. Isso entre aspas, tudo entre aspas. Ela é tanto o impenetrável e sempre desconhecido terreno da existência, entre aspas, como também a fonte oculta de toda a substância que há em todas as coisas do universo. O ego é a ferramenta da criatividade divina para produzir a individualidade a partir da unidade do seu próprio ser, tudo maiúsculo. O que estou dizendo será muito discutido pelos seus cientistas. Estou me referindo às almas daqueles seres terrenos, entre aspas, cujo intelecto está suficientemente evoluído para debater e decidir sobre uma linha de conduta e, mesmo com uma compreensão parcial, responder intuitivamente e inteligentemente ao que está acontecendo no ambiente. Essas entidades mais avançadas de todas as espécies são os gênios de sua raça. Não julgue o desenvolvimento interior de qualquer espécie, humana ou outra, pelo seu corpo físico exterior. Todas as coisas vivas são individualizadas a partir da mesma vida divina. Algumas psiques são capazes, graças a seus campos mentais emocionais mais espiritualizados, de rivalizar com a consciência egocêntrica e empreender atos atenciosos e cuidadosos que apenas podem proceder dos impulsos da alma provenientes da realidade divina. Portanto, é preciso ter o maior respeito e consideração para todos os seres vivos, onde as espécies evoluíram até o ponto de formular ideias e pensamentos claros e de expressá-los em sons e palavras, e onde o desenvolvimento espiritual da psique pode penetrar na consciência egocêntrica, a psique começa a perguntar: isso é tudo o que há na vida? Quais são os nossos propósitos na vida? Isso tudo entre aspas. E etc. Quando isso ocorre, a alma está começando a imprimir na psique uma necessidade urgente de querer alcançar a fonte do seu ser, a qual sabe por instinto que existe e que é seu verdadeiro lar e lugar de descanso. O anseio oculto, mas permanente, da alma de reunir-se com a fonte do seu ser pode então ser sentido pela psique. Se há pessoas que nunca alcançam esse desenvolvimento vital em suas vidas, é porque os processos mentais emocionais de seu ego estão tão fortemente voltados para o exercício da inteligência e da razão que quando outras pessoas fazem perguntas como começou a vida? Existe Deus? Como foi concebido e criado um universo tão maravilhoso? O ego do incrédulo e aquele que não é um buscador, consciente apenas de sua própria onipotência, se propõe a refutar que exista alguma dimensão que esteja além daquela onde a Terra tomou forma. Ele renega a voz da alma, retransmitida pela psique, e a cada argumento encerra-se mais firmemente nas percepções do mundo visível e material que representam a sua única segurança. Assim, a alma fica encarcerada nas cadeias mentais emocionais, eletromagnéticas do ego, e a mente humana permanece convencida de que a alma não existe e que a dimensão terrena da existência e a força vital física são as únicas realidades. Se a mente de tais pessoas está determinada
a rejeitar qualquer sussurro inspirador da psique/alma, o corpo sofre com pequenas doenças, as relações são tensas e a vida em geral é cheia de estresse. Uma enfermidade pode vir em seguida. Isso se deve ao fato de que tais pessoas se alimentam apenas dos recursos limitados de energia oriundos da comida que põe em sua boca. Essa energia é procedente de um processo químico e não da fonte de toda a vida. Ainda que sua vida tenha inicialmente sido extraída da realidade divina que lhe deu o seu ser, você também tira a sua energia física do alimento e dos processos digestivos que fabricam as enzimas que quebram a comida em uma forma utilizável e alimenta as células físicas em todo o seu corpo e mente. Essa é a vida corporal. Muita gente vive e morre extraindo energia exclusivamente dos seus processos físicos. O tipo e quantidade de energia que se extrai dos processos físicos é grandemente afetada pelos campos emocionais/magnéticos e mentais/elétricos da entidade viva. Esses campos elétricos e magnéticos que envolvem cada coisa viva, desde uma ameba até um elefante e um ser humano, são radiações pessoais da força vital que vem da alma, combinadas com as radiações da consciência, conhecimento, entre aspas, pessoal, da atividade em contínuo movimento mental/elétrico da entidade e dos seus impulsos emocionais/magnéticos de ligação-rejeição, entre aspas. Esses campos eletromagnéticos são profundamente afetados por todos os pensamentos e sentimentos que passam pela mente e emoções da entidade. Por sua vez, os campos, entre aspas, afetam profundamente os processos físicos do corpo. Eles melhoram ou pioram a saúde do corpo segundo o estado de consciência pessoal. Se está em harmonia com as radiações da força vital, da inteligência/amor divino, ou em conflito com eles devido aos impulsos autocentrados do ego. Uma entidade infeliz definha e morre. Uma entidade feliz floresce. Isso é um fato básico da existência. Em última análise, cada entidade viva se alimenta do seu próprio estado interior de contentamento ou frustração. Você pode constatar a verdade dessa afirmação no desenvolvimento físico e de consciência de um bebê. Uma criança feliz e contente floresce, ri facilmente e está plena de alegria. O contato com uma mãe amorosa aumenta o bem-estar da criança. As radiações amorosas e felizes da mãe para com o bebê alimentam as radiações da consciência do pequeno, que por sua vez aumentam a força em seu pequeno corpo. À medida que a criança se desenvolve, sua personalidade em desenvolvimento começa a colorir, entre aspas, as radiações de sua alma com uma força de consciência brilhante ou escura, a qual reforça a saúde de uma criança ou a diminui. Uma pessoa com poderoso psiquismo vê os campos eletromagnéticos enfraquecerem em um indivíduo ou animal com seu campo energético diminuído. Ainda que no momento nem o indivíduo, nem o animal registrem enfermidade física. Pode passar um dia ou mais antes que o corpo em si comece a manifestar a diminuição de energia da consciência através de alguma forma de esgotamento ou enfermidade. Há na Terra pessoas que desenvolveram equipamentos que registram esse fenômeno e em anos vindouros esse será o método reconhecido para diagnosticar e tratar uma enfermidade que se aproxima. Com a evolução tecnológica do conhecimento espiritual/científico, o exato estado mental/emocional que é responsável pelo esgotamento físico será primeiro revelado sobre hipnose e registrado eletronicamente em frequências de vibrações nas telas.
Isso será seguido de uma investigação eletrônica que apresentará as frequências vibratórias de diversas partes do corpo em telas semelhantes. Esse processo implicará em mudanças de cores, pois cada padrão de consciência se manifesta primeiro tanto em frequências vibratórias quanto em cores. Ao comparar as frequências vibratórias mentais emocionais com as frequências vibratórias das partes do corpo, se poderá localizar o órgão exaurido de energia, assim como a causa mental emocional. Os psiquiatras não mais investigarão as experiências passadas sondando, classificando, fazendo afirmações sobre as possíveis origens ou causas dos transtornos mentais emocionais físicos, para em seguida fornecer racionalizações humanas com as quais fazer o tratamento. A verdade sobre o estado espiritual do homem interior, entre aspas, será claramente revelada e constituirá a base segura para a necessária instrução espiritual e meditativa, e para o trabalho mental a ser feito para que o homem possa recuperar a saúde, a vitalidade, as perspectivas e metas, assim como a capacidade mais profunda para o amor incondicional. Eu vou parando por aqui e nós daremos continuidade no próximo episódio da parte final da carta 7. Então a gente vai finalizar essa carta. Desejo a todos ótimas reflexões, um beijo grande. Eu sou um outro você.